Eu vim aqui nessa tarde falar uma palavra, né, que Deus tem tocado assim no meu coração. E eu quero que essa palavra fale ao coração de você, mulher, que esteja me ouvindo, de você, igreja, que talvez possa me ouvir, né, nesse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre Mateus 5, as bem-aventuranças, o sermão da montanha e as boas atitudes, né, que Jesus pregou ali, conforme Mateus explicita neste capítulo da Bíblia. Jesus, então, ele começa a falar de uma conduta que nós, cristãos, devemos seguir, que nós, cristãos, devemos viver, né, na nossa vida. E é uma conduta muito difícil, né, porque ela se contrasta com aquela conduta do mundo. Quando a gente lê, a gente pensa que o cristão que conseguir viver isso é um santo. E é verdade. Talvez nenhum de nós consigamos viver todas essas boas atitudes aqui, essa conduta de moralidade aqui. Mas deve ser o nosso propósito, né, de conseguir viver, pelo menos o mais intenso possível, cada uma delas. E nesses dias que a gente tem passado aí, né, presos nas nossas casas por conta desse vírus que tem assolado, né, as pessoas no mundo. E a igreja, eu creio assim, que está cada um na sua casa intercedendo, né, por suas famílias, pela igreja, pelo seu país, pela sua cidade. A gente ora, né, para que Deus possa nos livrar e livrar a nossa nação, né, dessa doença, e também as outras nações, e não só da doença, mas da crise que está se posicionando aí no nosso país e nos outros países. Mas quando a gente olha para a Bíblia, e a gente começa a olhar aqui nesse sermão, e Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o reino? Como fazer parte do reino? Porque o reino de Deus começa, né, aqui na terra, nas nossas vidas, para que possamos herdar o reino lá nos céus um dia. E esse deve ser o nosso foco, deve ser o nosso intuito. E eu creio que a igreja, ela tem perdido isso. Nós lutamos muito para crescer financeiramente, né? Nós lutamos muito para crescer, às vezes, né? Algumas pessoas posicionalmente, profissionalmente. A gente quer posição. E a igreja tem se desvinculado do seu total trabalho aqui na terra, do seu foco total aqui na terra. E Jesus diz aqui que bem-aventurados os pobres de espírito. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que é muito pobre, muito miserável, que não tem perspectiva nenhuma de vida, a gente fala: nossa, esse é pobre de espírito. E a Bíblia diz muito pelo contrário, não é? Os pobres de espíritos vão herdar o reino dos céus. Aí, mas em que sentido esse pobre está ali na Bíblia? Está no sentido de humilde. Está no sentido de pobreza mesmo, né? De não ter mesmo grandes coisas no seu espírito, soberba no seu espírito, orgulho no seu espírito, mas de você ser humilde, a ponto de reconhecer. Primeiro Jesus começa com isso, né? E não é em vão, porque ele vai dizendo que se você for humilde, você vai herdar o reino dos céus. Então para você ser humilde, você precisa reconhecer, em primeiro lugar, que você não é digno de nada. Que nós não somos dignos de nada. Que nós, como seres humanos, a gente erra, a gente peca, a gente vive errando. E se a gente for tentar conquistar alguma coisa no reino, por causa da nossa capacidade, a gente
tem que reconhecer, ser humilde, ser pobre de espírito e reconhecer de que a gente não é merecedor. De que a gente não é merecedor daquele sacrifício de Jesus lá na cruz. De que por mais que a gente se esforce, a gente não é perfeito. A gente erra no nosso pensamento, no nosso dia a dia. A gente não é capaz, né, de sobressair nessas condutas que Jesus está falando aqui. Quantas vezes a gente pode pregar o evangelho e a gente fica nas nossas casas, quantas vezes a gente pode orar, a gente vai assistir televisão. Eu não faço isso. Então a gente erra, a gente é falho, a gente é fraco. E a gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer nossa dependência de Deus. Sem Deus, primeiramente, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Aí Jesus continua dizendo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aí, o que o mundo prega é diferente, né? Você precisa ser feliz. Você precisa fazer de tudo para ser feliz. Vamos ter uma vida light, vamos ter uma vida, né, em busca, procura da felicidade. E Jesus vem e olha e fala: não. Bem-aventurados vão ser aqueles que choram. Aqueles que choram. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a interceder e olhar para o nosso mundo, para as pessoas ao nosso redor, ver quando as pessoas estão indo para o inferno, quando as pessoas estão errando, estão pecando e fazendo tanta maldade, tanta crueldade, a gente chora mesmo. E pensa: meu Deus, até quando? Até quando? Esse dia alguém me disse: nossa, fulano disse que se fosse Deus ele já tinha destruído tudo isso. Eu falei: e eu? E você, se fosse Deus? Aguentaria isso? Aguentaria alguns abusos, algumas coisas que pessoas cometem, que pessoas fazem? Bem-aventurados que choram, porque esses aí que vão ser consolados. E ele continua dizendo, e essa palavra é maravilhosa: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão. A gente pensa que a gente tem que falar, a gente pensa que a gente tem que mostrar a nossa opinião, que a gente precisa mostrar o nosso ponto de vista, que a gente precisa mostrar o que a gente pensa, não é? Em todas as coisas. E muitas vezes eu vejo pessoas no Facebook, por exemplo, eu sou observadora. Muitas vezes eu fico com vontade de comentar alguma coisa, de postar a minha opinião para determinada coisa da política, ou para determinada coisa assim que surge. Às vezes eu fico com vontade de postar a minha opinião, mas eu me mantenho na minha obscuridade. Não tenho coragem. E eu olho e penso: pra quê? Que fruto vai ter? Né? Vai trazer algum benefício para a pessoa que vai ler? Vai trazer algum benefício para mim? Além de briga, de contradições, de pessoas discutindo ali algumas questões, que benefício vai me trazer isso? Mas muitas das vezes a gente quer colocar a nossa opinião. E a gente quer postar, e a gente quer sobressair. E quando a gente olha para Jesus, ele diz que os mansos vão herdar a terra. E a mansidão é uma coisa tão difícil de ser realizada. Quando alguém nos ofende, quando alguém está passando por cima dos nossos direitos, não é? É tão difícil ser manso. Jesus sabia do que ele estava falando. Sabia. Porque ninguém foi mais manso que ele. Quando ele vai carregando aquela cruz sem ter pecado nenhum, sem ter cometido nenhum erro, ele cometeu o maior ato de mansidão que existe no mundo. Ele não retrucou, ele não revidou, ele não olhou e falou assim: olha, eu estou certo e vocês estão errados.
Ele mostrou com a sua ação que é mansidão. E a gente? E a gente? Em que momento da nossa vida nós podemos mostrar que nós somos mansos? Que a gente aprendeu com ele? Que a gente consegue ser manso também? Porque foi assim que ele conquistou a salvação pra gente. E é assim que a gente conquista ele. Mostrou pra gente que é assim que a gente conquista as pessoas. A gente não enfia goela abaixo o evangelho na boca das pessoas. Oh, se você não se converter, você vai pro inferno. Eu vi muitos áudios, muitas coisas dizendo: olha, esse é o cumprimento da palavra, né? Jesus está voltando, e se vocês não se converterem, vocês vão morrer. Não é assim que nós vamos convencer o mundo. É com mansidão. E é com demonstração de mansidão. É assim que a gente vai herdar a terra. É assim que a gente vai conseguir reinar. Quando ele diz lá: eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus queria dizer: eu não venci o mundo aí no mundo, não. Eu venci o mundo porque eu conquistei o céu para vocês. É no céu que a gente vai vencer. Aqui na terra. Muitos cristãos pensando que a vitória deles é aqui. Não é aqui que a gente vai vencer. Não é aqui que Jesus venceu. Aqui ele não foi reconhecido. Aqui ninguém o reconheceu. Ninguém não, né? Porque teve alguns. Mas a humanidade não o reconheceu. Nem os seus não o reconheceram. É no céu que ele foi reconhecido e se tornou rei. É no céu que ele venceu o mundo pra gente. E ele continua dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não aqueles que fazem justiça, não. Mas aqueles que esperam justiça. Porque juiz é só Deus. Eu e você não somos juiz. Tem muita gente se colocando como juiz, mas nós não somos. Claro que a gente deve ter sede de justiça. Claro que a gente deve ter sede de que a justiça seja feita. Mas ela não vai ser feita nem por minhas mãos, nem pelas tuas. O juízo é de Deus. E nós vamos ser fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Outra coisa muito difícil. Você ser misericordioso. A gente quer muito herdar as coisas e ganhar as coisas, não é? E aqui está dizendo: se você for misericordioso, vão ter misericórdia de você. Mas só se você for misericordioso. Aí você alcançará a misericórdia. E ele continua dizendo: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uma coisa difícil. Aí eu começo a pensar: será que eu vou ver a Deus? Será que o meu coração é limpo desse jeito? E eu vou conseguir ver a Deus? Nós devemos lutar para isso. E como o primeiro versículo fala, eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer de que meu coração nunca vai ser tão puro. Mas eu vou lutar para isso, porque eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. E eu vou parar no 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Não aqueles que fazem confusão. Não aqueles que fazem intriga. Não aqueles que brigam. Não. Os que trazem paz. Os pacificadores. Os que apaziguam. Porque quando está tudo revirado, está tudo revirando, está tudo virando de cabeça para baixo, né? Vem alguém que apazigua, que traz paz.
esses serão chamados filhos de Deus. Você já tem sido reconhecido aí na sua casa como filho de Deus? Você já tem sido reconhecido na sua cidade como filho de Deus? Você é um pacificador? Você é uma pacificadora? Porque é isso que a gente tem que ser. Nós temos que apaziguar. Nós temos que não levar mais intriga, levar mais confusão, se meter em muitas ideologias que não levam a nada. A própria Bíblia diz isso, que não levam a nada. O contender não leva a nada. Nós temos que apaziguar, nós temos que pacificar, ser pacificadores, levar a paz para as pessoas, principalmente nesse momento de luta aí, quantas pessoas morrendo por causa desse vírus e às vezes pessoas amedrontadas. O amor lança fora o medo, irmão. Quem tem medo não tem Deus ainda, porque Deus é amor, é perfeito em amor. Nós não devemos temer, nós não devemos ter medo de nada. Devemos pacificar, pacificar. Seja um pacificador na sua cidade, no seu trabalho, na sua casa. Seja um pacificador e herde o reino de Deus, né? Herde o reino dos céus. E é incrível porque esses versículos aqui não dizem que a gente vai receber isso aqui, não. É no futuro que a gente vai receber. Todos eles estão no futuro, porque herdarão, porque conquistarão, né? Porque eles serão chamados, serão consolados. Só no futuro nós vamos receber tudo isso aqui se a gente conseguir viver essa conduta de cristão, conduta de filho de Deus. Seja um pacificador, seja humilde, seja manso e herde a terra e conquiste o céu. Seja filho de Deus para conquistar o reino dos céus. Amém? Em nome de Jesus.